Olá, no programa de hoje você confere acessibilidade. Essa palavra acessibilidade, ela foi mais divulgada na questão da deficiência física. Opinião com o professor Altair Tavares. O que foi apresentado pelos candidatos em relação ao ensino superior do país? Muito pouco. Psicanálise, infância e educação. E por que essa preocupação tão insistente com esse tempo infância? Ela está ali, né, na nossa retina, no modo como nós olhamos o mundo. Tudo isso agora no programa Intervalo de Aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom dia, seja bem-vinda e bem-vindo ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação. E no programa de hoje a gente inicia com o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Olá, telespectadores. Que bom estarmos juntos novamente aqui no intervalo de aula para mais um quadro Opinião. A semana passada nós abordamos ideias dos candidatos a governador de Goiás em relação à educação. Esta semana, no preâmbulo aí do primeiro turno da eleição presidencial, vamos analisar algumas informações e também os fatos em relação à campanha para presidente da República. O ensino superior no Brasil está em debate, como, de resto, toda a educação, no curso dos diálogos entre os candidatos ao governo do Brasil. E a gente parte esse diálogo de uma estatística divulgada recentemente, que é o Censo da Educação Superior no Brasil. Segundo o censo, nós temos pouco mais de 7.300.000 estudantes no Brasil no ensino superior. Este censo coloca alguns desafios para o ensino superior no Brasil. Segundo o censo, nós tivemos uma evolução de 2003 para 2013 de 1.554.000 alunos em todo o país, ingressantes, para 2.742.000 ingressantes. Ou seja, tivemos uma evolução, tivemos um crescimento, houve maior oferta de vagas para os estudantes brasileiros no ensino superior. De acordo com o censo do ensino superior no Brasil, dos 7.305.000 estudantes matriculados no Brasil, nós temos concluintes 991.000, ou seja,
há uma disparidade entre os alunos que estão matriculados, os ingressantes e os concluintes. É um desafio hoje do ensino superior brasileiro fazer com que os estudantes que ingressam na escola consigam concluir o seu ensino. De que vale todo o investimento, né, feito por todo o tempo do período superior, por parte dos alunos, por parte das instituições, tanto públicas quanto privadas. Essas instituições, elas têm uma meta, que é levar o seu aluno a concluir. Mas temos hoje que entender melhor. Ora, por que tantos alunos ficam no meio do caminho e não concluem o seu curso superior? É fato que nós precisamos ampliar e muito o percentual de concluintes do ensino superior brasileiro. Esta situação nos leva a dialogar, de certa forma, com os candidatos a presidente da República e questionar. Afinal de contas, o que foi apresentado pelos candidatos em relação ao ensino superior do país? Muito pouco. Trataram de forma geral de verbas para a educação, trataram de prioridades para a educação, discutiram muito o uso dos recursos do pré-sal para a educação. Foi dito muitas vezes pelos candidatos, e principalmente Dilma Rousseff, que um novo parâmetro para o Brasil vem aí em relação a recursos para a educação. É o que o setor da educação espera, é o que professores esperam, é o que o Brasil espera. Difícil, né, a gente até concluir isso, mas agora, apesar de tudo, de todo esse debate, de toda essa situação, o Brasil ainda espera recursos para a educação. E aí fica o questionamento. O Brasil precisa se desenvolver. Dá tempo? Ele tem tempo para esperar? Penso que não. A educação é urgente para o país. Esta é a minha opinião aqui no Intervalo de Aula. Obrigado a você. É muito interessante as reflexões, as discussões que o professor Altair Tavares coloca aí no quadro Opinião, né? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos aqui com a professora Glaci Roure, ela é professora doutora e psicanalista, faz também parte do programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás e é membro do Espaço Psicanalítico de Goiânia. Aqui no nosso programa, ela vem estreando, né, desde o semestre passado, o quadro Infância na Retina, que tem aí gerado muita polêmica e trazido, assim, para o nosso programa muita audiência, porque é um sucesso, professora, nessa discussão que une psicanálise, infância, educação, cinema, né? Um quadro que é muito mais que uma indicação de filmes, né, para professores. Professora, que bom que você está aqui para explicar melhor,
como é que esse quadro, do que se trata, para as pessoas entenderem como é que elas vão, vamos falar mais no sentido hoje, né? Utilizar esse quadro no cotidiano delas, na sala de aula, né? Então, para iniciar a pergunta, vamos falar o que é exatamente esse quadro. Então, essa ideia, não é, de discutir a infância no cinema, e eu vou já dizer que infância é essa, pensando a partir da psicanálise, do cinema, da educação, ela surge no meu pós-doutorado. Eu fiz um pós-doutorado em Braga, na Universidade do Minho, e como projeto desse pós-doutorado, eu pensei em estar trazendo o cinema para poder discutir algo da infância que permanece em todos nós, ou seja, algo próprio da psicanálise, que a gente chama de infantil, ou seja, aquilo que permanece e constitui o nosso modo, digamos, de nos relacionarmos com o outro, com o nosso desejo, com o nosso gozo, ou seja, algo que, de alguma forma, ele é constituído ali pela infância, se eu considerar uma idade X, não é? O Freud vai dizer, sei lá, até 7, mas bem na infância mesmo, mas discutir a partir do cinema, afinal, que tempo é esse, não é? Para a psicanálise, a infância não é um tempo de felicidade, ou um tempo de alegria, ou um tempo onde tudo pode dar certo, não é? A infância é um tempo traumático, é um tempo de perdas e da constituição de certos processos psíquicos. E, nesse momento, existem tantos ganhos quanto muitas perdas, né? São processos de identificação, é a constituição de uma certa, digamos, de um certo funcionamento fantasmático, ou seja, a criança sofre. Então, a ideia desse projeto, Infância na Retina, e veja bem o nome. Quem deu o nome foi um artista plástico que se chama João Catalão, que mora em Braga. E o João Catalão e eu conversei, quando eu cheguei em Portugal, nós conversamos durante um bom tempo, porque já de início eu procurei, porque ele tinha um projeto de apresentação de filmes de um ciclo que a Universidade do Minho fez com o professor Manuel Sarmento, e ele participou desse ciclo na escolha de filmes. E eu conversando com o João, ele ficou durante muito tempo pensando em um título para o projeto. E um belo dia ele diz, por que não Infância na Retina? Ou seja, ela está ali, né, na nossa retina, no modo como nós olhamos o mundo. E por que essa preocupação tão insistente com esse tempo infância? Que não é diretamente o tempo infância-criança. Cronológico, não é? Exato. Por quê? Porque pensar a infância, né, é pensar o modo como nós nos constituímos diante do outro. Ele pode ser pensado, e hoje, mais diversas áreas, não é? E não só a psicanálise, tem a preocupação com o infantil, né? Por exemplo, na filosofia, dando continuidade aos trabalhos de Walter Benjamin, por exemplo, Agamben, né, que é um filósofo bem atual, interessante, ele também, de algum modo, aliás, ele é leitor da psicanálise, ele diz da necessidade de se tomar a infância para pensar os limites lógicos da linguagem, porque tanto com a psicanálise também, que vai pensar essa entrada da criança no campo da linguagem, ele também vai dizer que este tempo, né, esse tempo lógico, né, é fundamental para nós pensarmos esse processo de constituição do humano. Nós hoje estamos cada vez mais longe nessa discussão. Nós vemos que esse processo de humanização ele está se perdendo.
Nós estamos cada vez mais desumanos, né? Então veja que para nós o quadro não é apenas apresentar o filme para que o professor possa passar esse filme na sala de aula. É um filme que é lugar de elaboração. É um filme que ele deve se constituir como lugar de, digamos, de queda de significados, de constituição de outros. Bom, professora, e como é que o quadro pode contribuir com a formação de professores? Além dos professores terem aí, nós estamos pensando inicialmente em trazer, nós já temos feito isso, de 1 a 2 filmes de cada diretor. Então, a ideia é trabalhar com grandes diretores, não é? Que tenham uma certa obra, ou que tenham um certo cuidado, não é? Então, não é qualquer filme, a gente tem tido cuidado de pegar, né? Um filme japonês, sei lá, um filme alemão. Então, nós já trouxemos, por exemplo, o Wim Wenders. Eu gosto muito do Agamben, gosto muito do Walter Benjamin. São leitores da psicanálise também, não é? Isso eu penso que tende a ampliar esse lugar de formação. Professora, muito obrigada por falar aqui sobre do que se trata o quadro Infância na Retina, esclarecer, né, essa lógica aí entre psicanálise, cinema, educação, e trazer para a gente todos os domingos, né, essas artes, essas reflexões tão importantes e que tira a gente do lugar e que eu acho que a gente merece sair do lugar para tentar encontrar outros significados, ver outras coisas, né? Obrigada, digo eu, por ter a oportunidade de estar aqui, de estar discutindo, de estar assim, viajando, né? Porque a escolha dos filmes, a escolha dos diretores, né? Isso é feito sempre com muito cuidado, com muita pesquisa. Então, acho que é por isso que também é importante, né? A gente poder dizer, porque nós vimos de algum modo apresentando os filmes, mas também sem dizer da proposta, né? Só tenho a agradecer. Obrigada, Tatiana, e obrigada ao programa. E obrigada a vocês. Então, é isso aí. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora é hora do momento especial com a professora Ana Beatriz. Ela vai abordar o assunto acessibilidade, mas de uma maneira diferente. Veja só. Bom dia! Bem-vindos a mais um momento especial. Hoje vamos conversar sobre a acessibilidade.
proposta de educação inclusiva tem se falado nas últimas décadas sobre a questão da acessibilidade, que seria tornar o ambiente, as situações, os espaços em que as pessoas circulam de uma forma acessível e de uma forma em que todos possam se beneficiar, necessitando de menos ajuda possível, contribuindo assim para a autonomia do sujeito. Essa palavra acessibilidade, ela foi mais divulgada na questão da deficiência física. Então ela acabou sendo incorporada assim no cotidiano, na mídia, na sociedade, e hoje quando se fala em educação, a questão do nivelamento das calçadas, das rampas, de ter o acesso físico aos ambientes físicos. Vemos assim um exemplo que hoje até assim não se limita só a esse rebaixamento das calçadas ou as rampas em edifícios, mas até como uma praia no Guarujá hoje, nós temos já praias organizadas, uma equipe organizada para conduzir as pessoas com deficiência física à praia, a toda ali a condição para que ela também usufrua juntamente ali com as demais pessoas e nas mesmas condições ali da sua autonomia, da autonomia permitida ali pelas condições físicas, a usufruir daquele espaço. Então a própria argumentação era se dizer, bom, a pessoa não pode entrar num local, infelizmente, porque ela possui uma limitação. Mas não havia também a preocupação em tornar esse ambiente acessível ou em condições de autonomia para que essa pessoa se gerisse. Podemos lembrar também a questão do cego. Então vemos um slide aqui, assim, uma foto de um cardápio em braille. Então, há uns tempos, assim, na nossa cidade, inclusive ele foi falado, sugerida assim a hipótese de que todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, oferecessem um cardápio em braille. Então, alguns argumentaram assim na época, não, mas as pessoas cegas constituem uma minoria, muito pouco expressiva. Então, ali, justamente ali, as ações das pessoas com deficiência visual começaram a questionar o inverso. Bom, por que também se constitui uma minoria? Porque nesses estabelecimentos não oferece a acessibilidade necessária para a autonomia do cego. Porque necessariamente a pessoa com deficiência visual significativa ou com cegueira, a limitação total na visão, ela esteja necessariamente subordinada à palavra do outro. Ela tendo o braille, um cardápio em braille, as instruções em braille, como hoje em muitos elevadores tem, assim, os botões ali dos andares, os indicativos, ela tem condição perfeitamente de se gerir, de ter acesso à informação, sem ficar na dependência do outro. E com esse tipo de atitude também vão se quebrando estigmas com relação à potencialidade de acesso do outro. Um outro tipo de acessibilidade, e talvez ali assim sim, seja ali o mais difícil de ser, a barreira mais difícil de ser quebrada, seja em relação à atitude, a chamada barreira atitudinal. Porque é relativamente fácil a discussão sobre um código de acessibilidade, como a Libras, tem um código para pessoa com surdez, o Braille a que nos referimos, e a questão ali da cadeira de rodas, do espaço físico. Mas ali, quando se fala assim da questão atitudinal, significa ali remeter as mudanças de atitude em relação a como as pessoas com deficiência são tratadas e consideradas na nossa sociedade por uma questão histórica. Ricardo Ferraz, que é um cartunista do Espírito Santo, ele tem um trabalho interessante com charges, que ele conta das situações do cotidiano dele, ele mesmo assim um deficiente físico, e de pessoas que reportam situações ocorridas no dia a dia, de como que essas barreiras ainda acontecem. Então, ali assim, nessa charge
que aparece ali no vídeo, o que se vê? Ainda um interlocutor perguntando para a pessoa que acompanha o cadeirante as informações, como se esse cadeirante não fosse capaz de prestar as informações, de responder. Com deficiente visual, sabemos que costuma acontecer o mesmo, como se, além da deficiência visual, houvesse também uma questão intelectual. Então, já assim, fruto de um mito cultural de que esse incapaz não é incapaz só numa função física, mas também no seu intelecto. Mas o que as próprias associações de defesa dessas pessoas e as próprias pessoas, elas fazem hoje ali, assim, questão de serem reconhecidas plenamente pelo que são. Então, não há problema algum assim, em chamar assim, uma pessoa que não dispõe da visão de cega. Então, eles falam assim, não tem problema a referência a uma pessoa cega ser chamada de cega. Como no quadrinho também ali, assim, do Maurício de Souza, o personagem Luca, quando ele diz para os amiguinhos assim, vou andando. E não há nenhum problema em se dirigir ao cadeirante e falar assim, vamos andando? Vamos andando. Ele vai andando com o meio de locomoção possível para ele. Talvez seja essa a grande reflexão dessa nossa matéria de hoje, que oferecer acesso a outro passa sim por questões materiais, por questões de recursos técnicos e por questões da acessibilidade física daquilo que nós chamamos de cultura e sociedade, no sentido do exercício de cidadania e de propiciar condições e o direito e a dignidade da cidadania ao outro, à medida que essa pessoa, tendo os recursos disponíveis, ela se torna, assim, plenamente capaz de interagir nas relações sociais. Nossa, muito bacana essa forma como a professora Ana Beatriz abordou o assunto acessibilidade, não é mesmo? Infelizmente, o nosso programa chega ao fim nessa edição, mas no próximo domingo a gente está de volta. Se quiser entrar em contato com a gente, sugestões, críticas, o e-mail debate@intervalodeaula.com.br. Até domingo que vem. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.